Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida nesta noite, que a presença de Cristo ilumine os seus pensamentos, a sua alma, que Deus nesta noite ele possa fazer coisas extraordinárias, coisas que apenas Ele de fato pode realizar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu tenho certeza que nesta semana Deus ele vai cumprir a sua palavra, até porque nós estamos vivendo a semana do agindo Deus ninguém impedirá. Semana de oração, semana de fé, semana de colocar toda a nossa força na palavra do nosso Deus, até porque agindo Deus ninguém impedirá. Prepare o seu copo com água para o momento da oração. Meu copo com água já está aqui, o copo com água da pastora Daniele também já está ali presente. Nós vamos falar com Deus, pessoal. Eu tenho certeza que, independentemente das lutas e dos problemas que você possa estar vivenciando na sua caminhada, talvez nós falamos com pessoas, pastora Daniele, que estão vivendo, atravessando momentos de muita tribulação. E a gente sabe que existem situações que só Deus resolve. É por esse motivo que esta semana nós estamos vivendo esta fé, porque todos aqueles que creem no poder da fé, como Jesus bem disse para Marta, né? Marta que estava desesperada porque o irmão dela havia morrido, Lázaro havia morrido, e Jesus chegou para ela diante daquele cenário negativo e falou para ela: Marta, eu já não te disse que se você crê, você vai ver a minha glória? Então nós percebemos que quando nós cremos na palavra, e vale salientar que não é crer de palavras, mas é crer de todo o coração, porque muitas pessoas até chegam a falar: eu creio em Deus, mas o coração está longe de Cristo, está longe da confiança em Deus. Então esta semana será sim, como já está sendo, uma semana de grandes batalhas, sim, mas por outro lado, Deus ele promete estar conosco em todo o tempo para nos livrar e nos abençoar, tá bom? Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração antes de nós entrarmos no momento da oração, mas se você ainda não é inscrito no nosso canal Bispo Iago Pereira, você já pode estar se inscrevendo, ok? Tem aí abaixo do vídeo uma palavra escrito inscrever-se. Clique nesse botão, logo depois tem um sino pequeno, clique no sino, aí vai aparecer uma opção chamada Todas. Clique em Todas para que todas as publicações de vídeos que nós subimos aqui para este canal do YouTube, você possa estar sendo notificado e Deus certamente ele vai te abençoar, tá bom? Deixe o seu joinha, o seu gostei, não se esqueça, porque quando você curte um vídeo, você está falando para a plataforma YouTube que esse vídeo é um vídeo relevante e essa plataforma começa a distribuir também para outras pessoas assistirem esse vídeo de grandes bênçãos, tá bom? Vamos para a palavra neste momento. Lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Olha o que a palavra de Deus ela tem a nos dizer nesta noite. Ele diz assim, acompanhe comigo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Olha que detalhe interessante. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, o repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha que palavra extraordinária. Então, a Bíblia começa dizendo que Jesus estava pregando a palavra do reino dos céus, e logo depois dele cumprir a sua tarefa espiritual, vamos assim dizer, ele olha para os discípulos e ele dá uma ordem para os discípulos: vamos sair daqui, vamos atravessar para o outro lado da margem.
Perceba que Jesus, ele liberou uma palavra. Só que Jesus, ele não disse que no meio do caminho seria 1000 maravilhas. Ele apenas disse: nós vamos sair daqui e nós vamos passar para o outro lado. E vale um detalhe muito importante também. Perceba que Jesus não falou que eles iriam sozinhos. Jesus deixou claro que Jesus estaria com eles nesse trajeto. O que isso nos dá a entender? E é essa palavra que eu quero que você guarde hoje, nesta noite. Todas as vezes que Deus nos dá uma palavra, e quando nós estamos debaixo desta palavra, você tem que entender que problemas vão se levantar. Mesmo que Deus ele já tenha falado que ele tem promessas extraordinárias para sua casa, para sua família, isso não nos isenta de problemas. Porque Jesus não falou para os discípulos que a caminhada até o outro lado seria fácil. Jesus apenas disse: nós vamos passar. Em outras palavras, não importa o que aconteça no meio do caminho, eu vou estar ao lado de vocês e nós vamos chegar do outro lado. Nós temos que compreender que a nossa caminhada com Deus é caminhada de batalhas, de lutas, de problemas. Muitas vezes, pessoal, quando nós recebemos uma palavra, como eu já atendi, pastora Daniele, pessoas que chegam a nos perguntar, né? Poxa, eu não entendo. Depois que eu recebi uma determinada palavra vinda de Deus, um homem de Deus disse para mim que minha vida iria mudar. Deus falou comigo que a palavra dele iria se cumprir no meu casamento, na minha família. Muitos chegam a perguntar: por que então, depois que Jesus liberou esta palavra de vida sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre a minha família, por que tempestades se levantaram? E eu sempre respondo para essas pessoas que Jesus, ele não disse que a caminhada seria fácil. Ele liberou uma palavra, sim, mas ele não disse em momento nenhum que o cumprimento daquela palavra seria fácil. Nós temos que perseverar. E é isso que muitas pessoas não entendem. Você deve compreender esta palavra. Se Jesus disse que você chegaria do outro lado, então você vai chegar. Não importa o que você enfrentar pelo caminho. O que importa é que se Ele estiver ao seu lado, haverá o cumprimento da palavra. E como nós estamos lendo aqui, perceba que Jesus falou: passemos para o outro lado. E eles foram. Eles entraram no barco e foram em direção do outro lado. Só que no meio do caminho, quando eles não imaginavam, porque existem problemas que se levantam quando a gente não imagina. Aquele problema que vem do nada, né? Aquela má notícia que vem do nada, coisas que aparecem, que nos pegam de surpresa. E essa tempestade pegou, sim, os discípulos de surpresa. Não Jesus, porque Jesus já sabia o que estava prestes a acontecer. Então, aquela tempestade se levanta do nada e a Bíblia vai dizer que um grande vendaval começa a jogar o barco de um lado para o outro. E a tempestade era tão grande, pastora Daniele, a tempestade era tão grande que estava prestes a despedaçar aquele barco. As águas começaram a entrar naquele barco. Então perceba que problemas começaram a se levantar. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus foi anulada, muito pelo contrário. Significa dizer que se Deus falou que nós vamos chegar, então não importa o que se levanta. O que importa é que se Jesus falou, a palavra há de se cumprir. Se Jesus falou, ele é fiel para cumprir. Só que existem duas maneiras da pessoa viver essa tempestade, não é verdade, bispo? Existem aquelas pessoas que esmorecem e aquelas que acreditam que a palavra dele vai se cumprir. Aí, mediante a atitude dessa pessoa, que a gente vai ver o que vai acontecer de fato na vida dela. Ou seja, eles tinham duas escolhas, né? Jesus falou, então agora estavam debaixo de uma palavra, estavam caminhando. No meio do caminho, duas escolhas: crer na palavra ou desacreditar. Crer na palavra mesmo vendo a tempestade, ou ver a tempestade e esmorecer. Então você deve tomar uma decisão na sua vida.
Talvez você esteja hoje enfrentando um grande vendaval e o problema está te jogando de um lado para o outro. Você está cercado de problemas. Talvez você diz, bispo, será que o meu barco vai naufragar? Ele só vai naufragar se você não estiver debaixo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que nos sustenta, pessoal. A palavra de Cristo é o que nos sustenta. E se Ele disse que faria, como a pastora Daniele bem disse, Ele é fiel para cumprir. Está escrito, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele falado, não o cumprirá? Ou tendo Ele prometido, não o fará? Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então Jesus falou, vamos passar, mas não falou a tempestade que eles iriam enfrentar. E no meio da tempestade, adivinha, pastora Daniele, o que Jesus estava fazendo? Estava dormindo. Veja que detalhe muito importante. Os discípulos estavam desesperados. Talvez um perguntava para o outro, mas espera lá, Jesus falou que nós iríamos chegar, mas e agora? Olha a tempestade, olha o vendaval, nós vamos naufragar. Mas Jesus estava lá, na popa do barco, dormindo. E o sono dele estava muito tranquilo. Ele não estava preocupado. Ele não estava desesperado. Ele não estava inquieto, preocupado, receoso. Porque ele sabia que a palavra dele sempre foi maior do que qualquer negatividade que se levante contra os caminhos daqueles que vivem pela fé. E Jesus estava dormindo e os discípulos vão até Jesus e começam a chacoalhar Jesus dizendo, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está ouvindo, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Agora vem um detalhe muito importante, que é o que eu quero falar nesta noite. Perceba que enquanto a tempestade estava fora do barco, dentro do barco, Jesus estava dormindo calmamente. Jesus estava em silêncio naquele momento. E eu costumo dizer que, baseado na palavra de Cristo, que existem momentos que Deus também vai ficar em silêncio, não porque Ele não tem preocupação com a nossa vida, mas muitas vezes, Ele vai ficar em silêncio para que seja revelado se nós cremos ou não no poder dEle. Para que fique provado se nós estamos de fato crendo no que Ele falou ou se nós estamos desacreditando. É como uma professora ou um professor, numa sala de aula. Ela fala antes da prova, mas no momento que a prova vem, da matéria, depois de ter ensinado, a professora fica em silêncio. Ela só dá a prova e fica em silêncio, apenas observando qual será a reação dos seus alunos. Então, com isso, nós entendemos que existem situações que nós enfrentamos, não é que Deus, Ele está indiferente com a nossa dor, mas às vezes Ele está em silêncio para que Ele possa ver se nós cremos nele ou não, se nós confiamos nele ou não. Então Jesus estava em silêncio, mas o silêncio de Deus não significava ausência. Ele estava em silêncio, mas ele estava presente naquela situação. Talvez Deus possa estar em silêncio nessa luta. Bispo, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou jejuando, eu tenho colocado força na palavra de Deus, mas eu sinto que Deus está em silêncio. Ele pode estar em silêncio, mas ele não está ausente dessa situação. O silêncio não significa ausência. O silêncio não significa ausência. Essa é a palavra que eu quero que você carregue e traga para dentro de si. O silêncio não significa ausência. Jesus estava em silêncio dentro daquele barco, só que ele não estava ausente. A presença de Cristo estava presente junto com os discípulos. Mas às vezes, pessoal, o desespero é tão grande, o medo é tão grande, a falta de fé é tão grande que as pessoas às vezes não conseguem perceber que, embora a tempestade seja grande, existe um Deus muito maior
ao nosso lado. Um Deus muito cuidadoso, né? Que nos mínimos detalhes, ainda que a tempestade esteja grande, Ele supre, Ele guarda a vida, protege e Ele fortalece a pessoa para ela prosseguir em meio àquela tempestade. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Jesus, Ele pode estar em silêncio, mas Ele não prometeu, Ele não disse, melhor dizendo, que estaria longe. Pelo contrário, nesse silêncio, Ele está perto de você. Coloque nos comentários, Jesus está perto de mim. Coloque aí, pessoal, Jesus está perto de mim. Pode colocar, Jesus está perto de mim, porque Ele está perto de você. Acordaram Jesus, Jesus se despertou. Jesus, Ele vai até a tempestade, porque se tem uma coisa que Cristo não faz, é fugir da tempestade. Jesus encara a tempestade, e quem é da fé também deve encarar a tempestade. Jesus, Ele vai até a tempestade e Ele dá uma ordem dizendo: acalma-te, emudece. E a Bíblia vai dizer, pessoal, que aquela tempestade que estava causando tormento, pavoro, que estava causando desconforto nos discípulos, aquela tempestade toda foi acalmada por causa da palavra do nosso Deus. É por isso que nós estamos vivendo a fé do agindo Deus ninguém impedirá. Aquela tempestade pôde até tentar impedir a palavra de Cristo de se cumprir, mas aquela tempestade não pôde parar. Aquela tempestade não pôde impedir a palavra de Cristo de se cumprir. O que Jesus havia falado para os discípulos antes? Passemos para o outro lado. A tempestade até tentou, mas conseguiu? Não. Porque nada pode impedir Jesus de agir. Agindo Deus, nenhuma força contrária, nenhuma doença, nenhuma força negativa impedirá Jesus de agir. Vamos falar com Deus, pessoal. Vamos clamar ao poder maior neste momento. Você vai pegar em suas mãos o seu copo com água, porque nós vamos falar. Eu quero que você apresente para Cristo hoje as suas tempestades. É um problema de saúde? É um problema econômico que tem tirado a sua paz? O que é que você tem enfrentado? Quais são as tempestades que estão se levantando contra a sua vida? Nós vamos apresentar cada tempestade agora ao nosso Senhor. E assim como Ele disse para aquela tempestade, acalma-te, e aquela tempestade foi obrigada a acalmar, essa doença vai ser obrigada a sair do seu organismo. Esse problema econômico, esse problema de vício na família, essa desunião, essa infidelidade que talvez esteja dentro do seu casamento, da sua família, vai ser obrigado a bater em retirada. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença neste momento, nesta noite, porque cremos em Ti. Ainda que o mal se levante tentando impedir o Senhor de agir e trabalhar e cumprir a sua palavra na nossa vida, como está escrito, agindo o Senhor, ninguém impedirá. E é nesta fé, é nesta confiança que nós estamos, meu Pai. Nós oramos por essas pessoas que estão travando batalhas grandiosas em sua vida. E quando eu digo batalhas grandiosas, eu estou falando de batalhas que para esta pessoa não tem jeito, não tem solução, humanamente falando, mas nós cremos que o Senhor tudo pode, meu Pai. É por isso que nós clamamos ao Senhor, nós invocamos a Ti, porque sabemos que o Senhor tudo pode mudar. Então toca, meu Pai, toca nesse organismo, toca para repreender essa doença, toca para desfazer esse espírito de miséria, essa maldição que se levanta contra essa família, contra esse casamento, contra as finanças deste povo. Venha colocar um ponto final nessa dor, meu Pai. Venha honrar a fé dessas pessoas que têm crido na Tua palavra, essas pessoas que têm vivido junto conosco esta fé da semana do agindo Deus ninguém impedirá.
A tempestade tentou impedir, mas não conseguiu. Essa doença também não vai conseguir impedir a tua palavra de se cumprir. Aquilo que o Senhor falou que faria nesse casamento, nesta família, há de se cumprir, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. Sim, Pai, nós cremos nisso, nós cremos no poder da Tua palavra, Sim, meu meu Deus. Pai. É bem verdade que a palavra do homem a todo tempo ela estremece, meu Deus. O homem a todo tempo volta atrás, mas a palavra do Senhor não, meu Deus, ela não muda. Sim, Espírito então nós Santo. te suplicamos nesse momento, vai de encontro a essa pessoa que se encontra em uma tempestade grandiosa, Sim, meu Deus. Pai. E cumpra, Pai, a Tua palavra na vida dessa pessoa. Acalma essa tempestade, Sim, meu Deus. Essa tempestade que é seja na saúde, na esse família, mal. nos negócios, meu Pai, que ela seja acalmada. Sim, meu e Pai. que o impossível do Senhor aconteça na vida dessa pessoa. Leva a calmaria que só o Senhor meu proporciona, Pai, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Sim, meu Pai, nós declaramos agora como servos do Senhor a cura para todos os doentes. Que esta água seja abençoada, consagrada pelo Teu Espírito, para que todos aqueles que fizerem uso desta água e aonde esta água chegar, chegue o alento, o sustento, a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade. Nós declaramos pela fé, agindo o Senhor, ninguém impedirá. E aquele que crê, diga amém, graças a Deus. Beba um pouco desta água, pessoal, e pela fé, sejam livres e abençoados pelo poder do nosso Senhor. Graças a Deus. Eu creio no poder da fé, na palavra de Cristo. Agora é com você. Não duvide da palavra de Cristo. Passemos para o outro lado. Se Jesus falou, está falado, e não importa o que aconteça, Ele vai cumprir a sua palavra. Não esmoreça. Vamos continuar batendo, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, meu amigo, a porta se abrirá. E essa porta vai se abrir para você, tá bom? Você que deseja falar conosco, nós temos um WhatsApp, esse número que aparece aí no rodapé do seu televisor, que é o 011 94497 4455. Nesse WhatsApp você pode estar solicitando uma oração, e a gente tem atendido muita gente, né, pastora Daniela? Muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que têm também compartilhado esse número com um familiar, um amigo que está numa situação complicada. Quer dizer então que essa pessoa que está acompanhando, ela pode mandar para o amigo, para a família dela. Exatamente. Você que conhece uma pessoa que está sofrendo com vícios, angustiada, depressiva, envie esse número, seja a boca de Deus, né? Compartilhe com alguém que está sofrendo. Eu tenho a certeza que essa vida será transformada. Ela vai ser transformada porque nós não estamos lutando com a força do nosso braço. Imagine se eu fosse lutar com a minha força. Eu estava perdido, meu amigo. Se eu fosse lutar com essa força aqui, ó, meu amigo, eu não sou lutador de Muay Thai não, hein? E muito menos de judô, não importa. Eu não luto pela minha força, eu luto pela força da fé. Colocando Deus à frente, até aquilo que era para dar errado vai dar certo na nossa vida, tá bom? E eu pedi também para que fosse preparado este óleo, porque nós estamos colocando o nome de todos os dizimistas, daqueles que vão estar apresentando as primícias, que é o dízimo. Dízimo significa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Antes de qualquer escolha, decisão, antes de você tomar qualquer atitude, é você colocá-lo acima e à frente de tudo. E nada melhor do que mostrar essa gratidão, essa reverência, devolvendo a fidelidade que pertence a Deus. A Bíblia vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é o lugar onde se leva a salvação. E aqui nesse ministério, por meio das redes sociais, nós temos levado a salvação. Nós temos ajudado muitas pessoas. E se você de fato reconhece que o nosso ministério, Bispo Iago Pereira, é o ministério que Deus levantou para ajudar as pessoas, para estender as mãos para os aflitos, então você pode estar apresentando o seu donativo de fé. Todos os dizimistas, aqueles que vão se comprometer em apresentarem os seus dízimos. O que é o dízimo, pastora Daniele? É a 10ª parte de tudo que passa nas mãos de uma pessoa. São as primícias. Por exemplo, quanto que é o dízimo de R$1.000? R$100. R$100. Por quê? Porque
10% de 1.000 é 100. E assim sucessivamente. Quanto que é o dízimo de R$10? R$1. E assim sucessivamente. Dízimo não é quantidade, pessoal. Dízimo é fidelidade. É você colocá-lo acima de tudo. É você, em um ato de gratidão por todas as coisas que ele já fez e por todas as coisas que ele fará, você apresentar o seu donativo. Então, você que vai assumir esse compromisso, você vai me enviar o seu nome nesse WhatsApp que aparece aí no rodapé do seu televisor, o seu nome completo, ok? E nós vamos estar colocando dentro deste óleo e nós vamos consagrar, nós vamos orar, nós vamos clamar todo santo dia, 3 vezes ao dia, para que Deus ele possa cobrir a sua vida de grandes bênçãos e de muitos milagres. E tudo que passar nas suas mãos, você vai separar a 10ª parte e vai apresentar nesse ministério. Ministério esse que está apenas começando. Deus ele tem coisas extraordinárias para fazer ainda através da nossa vida. Só que eu prego a palavra já vai fazer quase 17 anos. Quase 17 anos. Desde os 16 anos de idade, eu tenho levado a palavra. E graças a Deus, aonde Deus ele tem nos levado, Deus ele tem abençoado de maneira extraordinária. Nós não somos melhores do que ninguém, mas sobre a nossa vida existe unção, existe o poder do nosso Senhor, tá bom? Então você pode apresentar o seu dízimo tanto por meio do Pix, como também nesta conta Bradesco, ok? E assim que você fizer a sua fidelidade, mande-nos o nome, né? Mande o comprovante também da sua fidelidade e eu quero o seu nome completo, porque nós vamos orar e a sua vida será coberta de grandes bênçãos e de grandes milagres, tá certo? Pessoal, que o Espírito Santo vos abençoe. E amanhã nós vamos estar aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na parte da noite, orando, clamando e dando a você uma palavra de vida. E Deus certamente ele vai te abençoar, tá bom? Muita luz para a sua vida, que o Espírito Santo te abençoe hoje, amanhã e para sempre. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã.